trazer aqui mais um vídeo, agora falando sobre plano cartesiano. Então, falar sobre o plano cartesiano, nós temos muitas atividades que estão relacionadas com eles, ou com ele, né, com o plano, e para isso eu vou estar falando para vocês aqui algumas observações interessantes. Primeiro eu quero aqui inserir uma reta, que eu vou colocar essa reta na posição aqui vertical. Então, vou colocar essa reta aqui na posição vertical, e nessa reta eu vou colocar aqui no centro dela o zero, como sendo a origem, né? Vou colocar aqui 0. Aí acima dela vamos colocar os números positivos, tem aqui 1, 2, 3, isso aqui é infinito, né? Vou colocar aqui até o 4. Mas lembrando que aqui é infinito, eu tenho o que nós chamamos aqui de eixo do Y, né? O eixo das ordenadas. E abaixo aqui do 0 nós temos os simétricos desses números, né? Eu tenho aqui o menos 1, menos 2, vamos colocar aqui também até o menos 4, mas ela ela decresce aqui para baixo, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou agora desenhar, vou inserir aqui uma outra reta que faça coincidir aqui a questão do zero, né? Ou seja, eu vou traçar uma reta aqui passando aqui pelo zero. E nessa reta, deixa eu ajeitar mais ela aqui, nessa reta nós temos, essa reta nós vamos ter aqui, vamos fazer coincidir nessa reta agora que eu coloquei, a segunda, vamos colocar aqui também números, né? À direita, aqui no centro nós vamos ter o 0 dessa reta aqui na horizontal, e aqui eu tenho à direita os positivos. Então nós temos aqui o 1 positivo, o 2, o 3, o 4, né? Infinito, aqui para a direita. Aqui eu tenho um eixo que nós chamamos de eixo do X, e para a esquerda nós temos os números negativos. Aqui nós vamos ter o menos 1, aqui o menos 2, menos 3, ele vai decrescer aqui para a esquerda. Então aqui também nós temos essa direção. Então as coordenadas cartesianas é exatamente isso, são dois eixos. Aqui no centro desse eixo, lembrando que está o Y, o X e o Y com o mesmo valor, né? Que eu tenho o zero do eixo do Y e tenho também o zero do eixo do X. Então, através desse sistema, qualquer um destes pontos que estejam aqui, a gente pode localizar. Então, na matemática, esse lado aqui, esse onde eu estou traçando, esse primeiro que eu chamo de quadrante, aqui eu tenho o primeiro, ele é contado no sentido anti-horário, né? Então aqui eu tenho o primeiro quadrante. Então observa aqui no primeiro quadrante que o valor do x, é positivo, né? E o valor do y também é positivo. Então qualquer ponto que esteja aqui no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é positivo, os números, né, que estão aqui. Então, no sentido anti-horário, aqui eu tenho agora o segundo quadrante. Segundo quadrante. Observa agora aqui no segundo quadrante que o valor do x, né, que são esses números que estão aqui à esquerda, eles são negativos, ó. E o valor do y é positivo, ou seja, os números que estão aqui no eixo do y é positivo e os que estão no eixo do x são negativos. Aí aqui eu continuo, eu tenho o terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o que eu encontro? Eu encontro os valores do x sendo negativo
e os valores do y também sendo negativo, né? Olha, todos os números, todas as coordenadas, tanto no valor do x como do y são negativos. E o último, que é o quarto quadrante, aqui no quarto quadrante eu tenho o valor do x sendo positivo e o valor do y sendo negativo, né? Então, isso aqui vai servir para nós trabalharmos com todas as questões que nós temos aqui para discutir agora. Então, aqui no primeiro, faz a primeira pergunta. Encontramos valores negativos para as abscissas. Olha, abscissas é o eixo do x, são os números que estão aqui no x. Eles são chamados de eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E positivo para as, não é ordenas, aqui é eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Então vamos procurar aqui, olha, onde tem valor negativo para as abscissas, é no segundo e no terceiro quadrante, né? Mas eu quero encontrar que tem valor negativo para a abscissa e positivo para as ordenadas. Então, nós vamos encontrar aqui no segundo quadrante. No segundo quadrante, as abscissas, que é o x, são os números negativos e as ordenadas têm valores positivos, ó. Então, a resposta nossa aqui, nós vamos encontrar aqui na letra B, que é o segundo quadrante. Lembrando que essa nomenclatura, ela traz no sentido anti-horário, que eu tenho primeiro, aí segundo, terceiro e o quarto quadrante, certo? Então, agora vem para o item 2. Aqui já traz umas informações já com algumas coordenadas. Ou seja, aqui tem números que estão no primeiro quadrante do plano cartesiano. Ó, tem o M, P, N, R, Q, S. Então, todos eles têm pontos e pede para você dizer quais são as coordenadas. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que eu não... Vou adiantar aqui. Vamos colocar aqui um ponto aqui nesse plano. Vamos dizer que eu coloco aqui, eu vou traçar uma reta passando aqui pelo número 1 e outra, ó, essa que eu tracei pelo número 1, no eixo do x, ela é paralela ao y. E vamos traçar outra passando aqui no 1 e que seja paralela ao x. Então, aonde elas se encontram, eu vou colocar aqui esse pontinho, vou até mudar a cor dele aqui, nesse pontinho aqui, tem números que nós chamamos de coordenadas, né? Ou seja, eu vou olhar aqui no eixo do x, que é o primeiro valor, vou abrir um parênteses e vou escrever aqui o número 1. E no eixo do y também tem um número 1. Então, eu estou dizendo aqui que as coordenadas desse ponto, que eu vou chamar de A, aí tem entre parênteses 1 e 1. Aqui eu tenho que o x é igual a 1 e o y também é igual a 1. Então, aqui são as coordenadas do ponto. É o que a gente vai fazer aqui no item 2. Ó. No item 2, pede que você observe o plano, onde estão representados alguns pontos de uma cidade. As coordenadas do ponto referente à localização do jardim. Aí o jardim está aqui, ó, com a letra N. Então, é esse aqui. Quais são as coordenadas? O que significa isso? Eu vou olhar aqui primeiro no x. Então, aqui no x é o 4. E lá no y também é o 4. Ó. Então, se você ver o que nós fizemos ali naquela outra atividade, ó, nós temos aqui as coordenadas do n, que é o jardim, é o x igual a 4 e o y também igual a 4. Que a alternativa correta, a alternativa C. Aí vem o item 3, observe a figura. Nessa figura aqui já traz uma outra imagem, aqui traz uma circunferência, né?
Observe a figura a seguir. Os olhos da figura estão nas coordenadas. Então, os olhos da figura que se refere, vamos dizer que seja esse pontinho aqui. Aqui um ponto A e um ponto B, né? Então, para saber as coordenadas desse pontinho aqui, desse olho, por exemplo, eu vou olhar aqui no X, vejo que ele tem 3, e vou olhar aqui também no Y, né? No eixo do Y. Aqui não tem mais, aqui eu tenho Y e aqui no outro eu tenho X, né? Então, sempre eu vou colocar dentro desse par ordenado, o primeiro elemento é o 3, que é do eixo do X, e o outro, o menos 3. Então, desse olho aqui, desse olho esquerdo, é 3 e menos 3. E no olho direito, as coordenadas dele, eu tenho aqui 6. Primeiro é o 6, que é o valor do X, e o Y também, menos 3. Então, aqui são as coordenadas desse olho, a gente vai encontrar aqui na alternativa B, né? Ou seja, x igual a 3, y igual a menos 3. Ó. X igual a 3, y igual a menos 3. E aqui, x igual a 6 e y igual a menos 3. Então, aqui, as coordenadas desses dois olhos aqui nesse plano cartesiano, ele está aqui na letra B. Lembrando que aqui o desenho está no quarto quadrante, né? E agora aqui, esse item 4, ele traz uma questão, mas ela não está corretamente, né? Ela não foi escrita corretamente, porque pede que você observe o ângulo converso no ponto de coordenadas 4 e menos 4. Então, se eu for olhar aqui, o x igual a 4 está aqui nesse ponto. Mas menos 4 é aqui no y, né? Ó. Mas as coordenadas desse ponto não estão aqui. Eu vou considerar aqui, mesmo eles tendo escrito errado, eu vou considerar aqui nesse ponto. Esse ponto aqui, ele é um ângulo que nós chamamos de ângulo reto, né? Porque nesse encontro aqui, ele tem também um ângulo reto, traçando essa reta aqui paralela por ele. Então aqui eu marcaria reto mesmo a questão tendo feito uma proposição incorreta, porque aqui eu acho que ele está se referindo aqui, ó, nesse pontinho aqui, nesse caso aqui as coordenadas menos 5 e menos 4, desse, né? E deste aqui já é o menos 4 e menos 4. A próxima questão também falando do plano cartesiano. Aí pede o seguinte, observa as figuras, aí na figura 1 eu tenho uma circunferência de centro A, na figura 2 também tem uma circunferência de círculo A, na figura 3, na figura 4. O que se pergunta? Se pergunta, assinala a alternativa que corresponde à circunferência de centro 3 e menos 2, ou seja, x igual a 3 e y igual a menos 2. Então, se é uma situação que o x é positivo e o y é negativo, com certeza ela vai estar no quarto quadrante, né? Não é isso aí? Então, com certeza essa figura aqui, ó, a figura 3. Porque aqui, se eu vou mostrar aqui mais perto para vocês, vejam aqui, ó. Aqui a gente observa que a figura foi dividida de 2 em 2, né? Olha, tá aqui o 0, aqui o 2, o 4 e o 6. Então aqui no meio vai estar o número 1, o 2 aqui, o 3, ó, o 4, o 5. Mesma coisa temos aqui, menos 1, menos 2, ó, menos 3, menos 4, menos 5. Algumas questões aparecem dessa maneira para você interpretar, né? Aqui você observa que o valor do x é positivo, 2, e o valor do y é menos 3. Ó. Então, isso aqui vai aparecer aqui na figura 3, né? Então, aqui vocês têm que interpretar dessa maneira. Se a escala aqui foi de 2 em 2, então a gente vai entender que entre o 0 e o 2 tem bem no meio o número 1. Entre o 2 e o 4, no meio vai ter o número 3, né? Então, aqui para nós, a alternativa correta é
essa alternativa C, que traz a figura 3. E aqui o desafio, observa a circunferência apresentada no plano cartesiano a seguir. A medida do raio dessa circunferência é igual a... Aí vem aqui a pergunta, tantas unidades e tal. Então, nós já estudamos esse tópico, que aqui nós temos a circunferência, que ela está aqui nesse plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo do x, aqui nós temos o eixo do y, né? E aqui nós temos alguns pontos. Temos o ponto B, ó, temos aqui o ponto B, as coordenadas dele é 2, ó, x igual a 2 e o y também igual a 2, tá aqui. E aí nós temos aqui outro pontinho, ó, que as coordenadas dele é desse ponto A. As coordenadas dele eu tenho que observar aqui embaixo, ó. Ele é menos 1. E tem também a abscissa dele, a ordenada dele também, passando aqui pelo número 2. Então aqui eu tenho x igual a menos 1 e o y igual a 2. Que ela inclusive já está aqui também, ó, menos 1 e 2. E a pergunta que se faz, qual é a distância que tem o tamanho do raio? E a medida do raio é exatamente aqui do centro da circunferência até aqui no ponto B. Então, qual é a distância que tem do A para o B? Para a gente entender isso, sem fazer muitas contas, eu vou dizer para vocês que daqui do menos 1 até esse ponto eu tenho uma unidade. Aqui da onde está esse 2 até esse outro ponto, que está passando aqui embaixo no número 1, nós também temos outra unidade, certo? E até aqui o ponto B. Então eu tenho aqui o raio medindo 1, 2, 3 unidades, que é a alternativa B. Nós temos outras maneiras de encontrar essa distância, mas não quero mostrar para vocês agora, porque a gente poderia também encontrar essa distância fazendo a diferença dessas coordenadas, né? Tirando a raiz quadrada da diferença dessas coordenadas, que é uma conta que não interessa aqui no momento fazer para vocês. O importante é que vocês tenham essa estratégia de ver que do menos 1 até aqui o 0 você tem uma unidade, ó, do menos 1 até o 0 uma unidade, do 0 até o 1 tem mais uma, faz 2, e do 1 até o 2 faz mais uma, 3. Então temos aqui o raio medindo 1, 2, 3 unidades. Então aqui a gente fecha essa parte falando sobre coordenadas, falando aqui do plano cartesiano, e eu espero que seja útil para vocês nas atividades que vocês virão a fazer futuramente com plano cartesiano.